Quero tratar das questões tupiniquins e o primeiro assunto eu deixei para tratar contigo sobre esse tema essa semana, que é o aumento do número de deputados na Câmara. Como é que é isso aí, Macon? A audiência está tentando entender, né? É de 513 para 527, daí eu falo, não, vai aumentar, vai ser mais, vai ser menos. Como é que está essa história, Macon? Bom, Pitol, eu acho muito importante primeiro deixar minha posição, né? Eu lá em Caxias do Sul, inclusive doei o meu salário durante 4 anos de vereador, mesmo sendo deputado federal, eu doava a quantidade referente à vereança, que era cerca de R$ 8.000, justamente para conscientizar a população de quanto nós conseguiríamos economizar caso nós tivéssemos menos vereadores lá na minha cidade. Infelizmente, a gente não conseguiu conscientizar, mas não conseguimos diminuir o número de vereadores, mas também a gente segurou para aumentar. Aqui em Brasília, o que que acontece? O estado do Pará entrou na justiça, se sentindo injustiçado, entrou no Supremo Tribunal Federal, para que a Câmara fosse obrigada a colocar em prática a legislação que diz que no ano anterior, né, deve-se pegar o tamanho das populações e se redistribuir conforme o tamanho das populações, o número de cadeiras na Câmara, desde que tem um mínimo de 8 e um máximo de 70 cadeiras. Aqui vale um parênteses bem importante, Pitoli, que essa restrição ela é completamente absurda, né? Nós teríamos aí no estado de São Paulo, que representa mais de 20% da quantidade do eleitorado nacional, cerca de 107 a 110 deputados federais, enquanto o Acre teria somente 2. Então, para explicar, o que que se faz? Se pega a quantidade de habitantes no estado e se pega a quantidade total que existe no país, e aí tu faz uma proporcionalidade. Suponhamos que um estado tem aí 10% da população, tem 513 cadeiras, vai ter aí em torno de 50, 51 cadeiras. De uma forma bem simples. O que que acontece hoje? Essa proporcionalidade ela não é respeitada. Então o Supremo, nessa medida do Pará, mandou respeitar. E a Câmara tem até a metade do ano para fazer isso, senão a própria Justiça disse que vai ela mesma intervir e vai redistribuir as cadeiras. Qual que foi a ideia genial que o pessoal teve aqui? Ao invés de fazer o simples, o básico, né? A coisa que seria normal de se fazer, você pegar e redistribuir conforme o censo que foi feito agora em 2022, não. Tiveram uma ideia mirabolante. Aliás, como pode, né? O político brasileiro, na sua maioria, ele consegue ter ideias geniais para quando é o corporativismo e se defender, e ele não consegue ter ideias para resolver o problema do povo. Bom, ao contrário do que deveria ser aqui, os problemas econômicos, né, de aumentos sucessivos de impostos e por aí vai, o assunto do momento é aumentar em 14 deputados para a próxima legislatura. Por quê? Porque nós temos alguns estados, Vitória, se tu me permite, vou dizer os que vão ganhar, os que vão perder, até para situar a nossa audiência. Exemplo, perdem cadeiras. O Rio de Janeiro perde 4. O Rio Grande do Sul, o meu estado, para não dizer que eu estou sendo corporativista, eu vou votar contra esse aumento. O meu estado perde 2 cadeiras. A Bahia, 2. O Pernambuco, 1. A Paraíba, 2. O Piauí, 2. E Alagoas, 1. E ganham. Minas Gerais ganha 1. Ceará ganha 1. O Pará, que entrou com essa ação, ganha 4. Santa Catarina ganha 4. Goiás ganha 1. Amazonas ganha 2. E Mato Grosso ganha mais 1. O que acontece então? A ideia que estão tendo, que o próprio Centrão aí está comandando, é que se aumentem apenas as cadeiras, que não se diminuam as que perderiam. Ou seja, o Rio Grande do Sul continuaria com 2, essas que perderiam, nós sairíamos de 31 para 29, e Santa Catarina, ao invés de só aumentar, ela só vai aumentar. Então a gente não vai ter essa diminuição, a gente só vai ter aumento. A ideia é que esses aumentos de 14 deputados, Pitoli, eles vão aumentar o custo para o povo brasileiro em 46 milhões por ano. Fiz um cálculo rápido aqui, isso daria mais ou menos 50 mil cestas básicas ou aproximadamente 500 casas populares. Eu acredito que se fizer uma pesquisa, uma enquete aqui na página, talvez a gente chegue próximos do 100% que os brasileiros não queiram esse aumento. Aliás, eu acho que todo brasileiro gostaria, inclusive, de diminuir, que seria muito proveitoso. Imagina dinheiro que nós iríamos economizar para o bem da população. Então, a minha posição, até para deixar bem clara aqui em primeira mão, não tinha falado ainda em rede, obviamente a gente é contrário a esse aumento, seremos contrários e eu não vejo nenhum sentido para colocar mais 14 cara pálida aqui,
Não que isso não aumente, digamos, a representatividade, mas 513 eu acho que já está mais do que suficiente. Aliás,